Olá, meu nome é Plínio Barbosa, professor do Riel da Unicamp, e aqui são pequenos cursos sobre a pronúncia do francês. Então, o tema de hoje vai ser a pronúncia dos sons vocálicos, das vocais do francês, em que os brasileiros têm dificuldade de pronúncia. Então, vou primeiro mostrar com palavras da língua os sons que nós temos no português e, portanto, nenhuma dificuldade de falar. São esses sons que estão aqui do lado esquerdo. E do lado direito, em negrito, os sons que nós temos dificuldade de falar. Então, eu vou ensinar maneira prática de tentar produzir esses sons, praticando diante do espelho e tentando se ouvir para ver se está fazendo certinho, tá? São práticas de articulação dos sons da fala, uma espécie de fisioterapia ou RPG sonora. Então aqui os sons, pronunciando bem devagar, são os que nós temos no português, das vogais. Então procurei usar sempre a mesma consoante no início. Então si, se, o mesmo E do português, ser, o mesmo E do português, sa, sor, o mesmo O do português, so, o mesmo O do português, su, o mesmo U do português, e aqui vocês veem que é preciso escrever OU para que se pronuncie U, som, som, mesmo ON do português. Do lado direito são as vogais que nós não temos na nossa língua. Então, eu vou primeiro pronunciar e depois vou ensinar como fazê-las, tá? Então, é o su. Então, veja, quando tem um grafado único U, o som é este som distinto, que não temos na língua, tá? Depois eu ensino a pronunciar e a relação que ele tem com o I que está aqui do lado, tá? Então, continuando. Ce, sœur, ce garçon, e os exemplos das palavras reformer e reformer. Depois as vogais nasalizadas, san e son. Tá? Como são feitos esses sons? E depois eu vou falar o som próximo do português, que não é o som do francês. Então, o su, que é essa vogal anterior, ou seja, feita na parte da frente da língua, porém arredondada. O i é a nossa vogal anterior, portanto, feita à frente da língua, vogal alta, com a língua próxima do palato, assim como o u, só que qual é a diferença entre I e U? É o arredondamento labial. Então, se a gente quiser chegar a pronunciar o som U, tem que começar fazendo I para treinar e depois ir arredondando devagar os lábios, produzindo então o U. Olha só, vou fazer bem devagar, arredondando meus lábios a partir do I. I. Produziu o U. O som E de se faz do mesmo jeito, só que o ponto de partida é o som E do português. Então vejam bem, o mesmo exercício. E de se. A vogal anterior também aberta, arredondada de sœur, parte da vogal aberta E, arredondando, aproximando os lábios. Então, então vejam que essas duas são diferentes. Essa arredondada fechada, e essa arredondada aberta, e, e. Em francês, para fazer essa daqui, que é arredondada aberta, é preciso ter uma consoante depois. Por isso é que é. E a mesma coisa no E no francês. Então não existe uma vogal que termina normalmente em E. Então por isso eu falo ser com R. E aqui sœur, tá? Então aberta. Para fazer o som das nasalizadas, eu preciso partir de uma oral, tá? Então, por exemplo, para a gente saber como eu faço san, eu parto da aberta E. Então, E e vou nasalizando. Abaixando o VO. San. Não é igual ao em do português. Veja bem a diferença. Do português, sem. Sem. Agora do francês, san. San.
é mais aberta, tá? Olha, tem, tan, tem, português, tan, francês. Agora o on. O on é produzido a partir do o nasalizado, então muito parecido com on, e depois eu vou tirando o arredondamento labial. Então eu faço o contrário do que eu fiz antes. Então eu faço on e vou tirando os lábios. On. On. Vou fazer o mais próximo do português, mas que não é o do francês. Por exemplo, em san, português, som, francês, san, português, som, francês. Então, como eu faço som, faço on e tiro o arredondamento labial. On, som, som. O que acontece com a língua lá no trato oral? Ele está muito mais recuado do que no caso do A. Por isso são tão diferentes o português san e o francês som. Porque os dois As, então a posição da língua dos dois As correspondentes está diferente. Em português seria o equivalente a, em francês a O, com o corpo da língua, parte de trás, bem atrás, tá? Faltou explicar o som do E caduco em francês. Qual é a diferença desse outro E, por exemplo? Tá? É o fato dele ser átono. Então nunca vai acontecer uma sílaba tônica. Se for tônica, vai ser produzida como E. Tá? Se eu faço esse S isoladamente, eu produzo igualzinho a esse, S. Mas se eu faço no contexto de uma expressão, por exemplo, ce garçon, este menino, ele fica átono e produz essa vogal E caduco. Então é ce garçon, não é ce garçon, é ce garçon. Tá? E para ilustrar a diferença, olha só, essa palavra reformer, que é reformar, ela é feita com o nosso E. Então é reformer, reformer. Essa é feita com E caduco, ó, reformer, reformer, ó, reformer, reformer. Essa outra palavra quer dizer formar de novo. Tá? Então com isso eu termino. Pequena dica de pronúncia das vogais do francês. Muito obrigado.